das comissões de Infraestrutura, de Atividades Econômicas e de Fiscalização e Controle da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. O objetivo dessa reunião é ouvir o senhor Rodrigo Garcia, vice-governador do Estado de São Paulo e presidente do Conselho Gestor de PPS, Parcerias Públicas-Privadas, a fim de, atendendo ao disposto no parágrafo 10º do artigo 3º da Lei Estadual 11.688 de 2014, prestar esclarecimentos sobre as atividades do Conselho Gestor e apresentar os resultados de parcerias auferidos no primeiro e segundo semestres de 2017 e 2018. Queria, nesse momento, convidar o então senhor Rodrigo Garcia para juntar-nos a esta mesa a fim de prosseguirmos com os trabalhos. Queria convidar o presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris. Senta aqui com a gente um pouquinho. Queria, antes de passar a palavra ao senhor Rodrigo Garcia, passar ao presidente da Casa, Cauê Macris, para que pudesse fazer as suas considerações a respeito desse momento, senhor presidente. Não, só cumprimentar todos os deputados, cumprimentar a imprensa aqui presente, assessorias, né, o deputado Luiz Fernando, o deputado Itamar, nosso vice-governador Rodrigo Garcia. Eu acho que é importante, né, o parlamento é isso, né, a gente receber todas as figuras do Estado. O governador tem estado conosco aqui todo mês, prestando contas do trabalho do governo do Estado. Agora o vice-governador também, como secretário de Estado, também vindo ao Legislativo. É importante esse respeito que o Executivo tem pelo Legislativo e a reciprocidade do respeito que o Legislativo tem com o Executivo. Eu acho que os poderes têm que ser, claro, cumprindo seus papéis constitucionais, mas serem harmônicos na condução do nosso Estado. Então, cumprimentar a vocês, vou ficar apenas uma parte da apresentação, né, mas dizer que bem-vindo mais uma vez aqui à casa que você, inclusive, já presidiu, Rodrigo. Queria, nesse momento, passar a palavra ao presidente da Comissão de Atividades Econômicas, deputado Itamar Borges. Obrigado, presidente Luiz Fernando. Cumprimentando o presidente da nossa casa, Cauê Macris, que introduziu aqui, não só dando a importância desse momento, dessa reunião, mas também trazendo aqui, Cauê, eu quero aproveitar esse momento para te cumprimentar. Essa casa viveu, nesse primeiro semestre, eu falava hoje com o líder do governo, o deputado Carlão, que está aqui também, um momento especial, aprovando projetos da maior importância. Então, eu quero cumprimentar. Nós fechamos, provavelmente, hoje, esse semestre, com muito sucesso no trâmite legislativo. Parabéns pela condução em mais essa etapa e parabéns a todos os colegas deputados que fizeram parte dessa trajetória. O Rodrigo Moraes, cumprimentar nosso presidente e dar as boas-vindas, agradecendo os meus colegas da Comissão de Atividade Econômica, cumprimentando também da Infraestrutura e Fiscalização e Controle, dizer, secretário e vice-governador Rodrigo Garcia, que é uma honra recebê-lo aqui e uma satisfação para falar de tema tão importante que são as parcerias público-privadas que o nosso governo tem dado sequência e tem estudado para novas implantações. Para nós, nesse momento de crise, São Paulo, que dá o tom da economia, o tom do país, é fundamental que iniciativas como a sua, com a sua experiência, por onde já passou, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Habitação, além de outras experiências, como presidente desta casa, deputado federal, tem a oportunidade, como vice-governador, estar contribuindo com o nosso governador João Dória para uma gestão que já nos conduz para reconhecimento da sua importância e, ao mesmo tempo, para ter a confiança que o povo de São Paulo e o povo do Brasil precisa em São Paulo e desse parlamento, no sentido das respostas que o governo pode dar para a sociedade e para a população. Então, bem-vindo, e vai ser uma honra poder não só ouvi-lo, mas também que os colegas possam participar dessa sua visita. Antes ainda de passar a palavra ao presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, deputado Rodrigo Moraes, passo a palavra ao presidente da Comissão de Transportes, Rodrigo, que vai ter que se ausentar, porque no mesmo horário vai iniciar, para fazer uma breve consideração. Se for demorada, Rodrigo, eu corto o microfone dele. Cauê que me ensinou.
Só dar as boas-vindas aqui para o nosso vice-governador Rodrigo Garcia, cumprimentar em nome do presidente, os presidentes que aqui estão, os demais colegas nossos que compõem aqui a comissão, as 3 comissões, e dizer do trabalho que o Rodrigo vem fazendo com relação à infraestrutura do nosso estado de São Paulo. É louvável o trabalho que o Rodrigo está fazendo em nome do governador João Dória e poder contar com a Comissão de Transportes aqui desta casa para desenvolver o estado de São Paulo. Seja bem-vindo, vice-governador. E peço licença que vou me retirar. Muito obrigado, deputado Ricardo Madalena. Queria passar agora ao presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, deputado Rodrigo Moraes. Uma boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o Luiz Fernando, nosso presidente agora que está comandando os trabalhos. Cumprimentar o presidente dessa casa, nosso querido deputado Cauê Macris, deputado Itamar Borges e também o nosso vice-governador, secretário de Estado, meu querido amigo e companheiro de partido, nosso presidente estadual, nosso querido Rodrigo Garcia, que presidiu essa casa, que tem uma história e que está sendo aí, fazendo, né, um trabalho louvável aí junto ao nosso governador João Dória, no governo do Estado. Através aqui também do nosso líder, deputado Rogério Nogueira, quero cumprimentar todos também, deputados que estão aqui presentes nessa comissão, né, nessa junção de comissões aqui, do qual demonstra o respeito do governador do Estado, do nosso vice-governador, de vir a esta casa para poder trazer esclarecimentos, mostrar aquilo que o governo, que a gestão tem realizado, né, pelo Estado de São Paulo, a economia, né, o cuidado com o dinheiro público e a felicidade, né, da gente poder ver as emendas parlamentares, né, o trabalho que Vossa Excelência, meu querido vice-governador e secretário, tem feito para que as coisas possam acontecer no Estado de São Paulo com responsabilidade, com gestão e com eficiência. Então, eu quero deixar aqui, né, em nome da nossa bancada, aqui com a anuência do nosso líder, os parabéns ao senhor e dizer que sempre é bem-vindo a esta casa e conte com a Comissão de Fiscalização e Controle e, com certeza, conosco, deputados aqui desta casa. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Eu queria saudar o presidente Cauê Macris e queria citar o nome dos deputados das 3 comissões aqui presentes que se fazem presentes nessa reunião. Excelentíssimo senhor deputado Frederico Dávila, excelentíssimo senhor deputado Paulo Fiorilo, excelentíssimo senhor deputado Ed Thomas, excelentíssimo senhor deputado Sebastião Santos, excelentíssimo senhor deputado Sérgio Vitor, excelentíssimo senhor deputado Conte Lopes, excelentíssimo senhor deputado e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos Itamar Borges, excelentíssimo senhor deputado Paulo Correia Júnior, excelentíssimo senhor deputado Alexandre Pereira, excelentíssimo senhor deputado Dr. Jorge do Carmo, este presidente, excelentíssimo senhor deputado Rafa Zimbaldi, excelentíssimo senhor deputado César, excelentíssimo senhor deputado Ricardo Madalena, que teve que se ausentar, excelentíssimo senhor deputado Wellington Moura, excelentíssimo senhor deputado Márcio Nakashima, excelentíssimo senhor deputado Aprígio, excelentíssimo senhor deputado Paulo Fiorilo, excelentíssimo senhor deputado e presidente da Comissão de Fiscalização e Controle Rodrigo Moraes, excelentíssimo senhor deputado Wellington Moura, excelentíssimo senhor deputado delegado Olim e excelentíssimo senhor deputado Jorge Caruso, excelentíssimo senhor deputado Tenente Nascimento, excelentíssimo senhor deputado agente federal Danilo Balas, excelentíssimo senhor deputado Sargento Neri, excelentíssimo senhor deputado Márcio da Farmácia, excelentíssimo senhor deputado professor Kenny, excelentíssimo senhor deputado N. Ozzy Cuquier, eu ainda vou aprender a falar o nome do Reni. Reni. Excelentíssimo senhor deputado Vinícius Camarinha, excelentíssimo senhor deputado e grande amigo Estevão Galvão, excelentíssima senhora deputada doutora Damares, excelentíssima senhora deputada Carla Morando, esses foram os nomes que até então me chegaram
Alguém ainda não foi citado? Excelentíssimo senhor deputado Ricardo Melão, do Partido Novo. Eu queria saudar o vice-governador e amigo Rodrigo Garcia, te agradecer por estar aqui conosco hoje. Rodrigo, eu sei que a agenda de um vice-governador é extremamente corrida. E, rapidamente, te passar a palavra, você é quem veio para falar aqui hoje. E, nesse momento, te passo a palavra para fazer as suas considerações para a qual o senhor foi convidado para estar na casa hoje. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Só antes da apresentação, eu queria propor aqui um método. Como são 3 comissões, uma quantidade enorme de deputados, o vice-governador deve ter uma apresentação, não sei qual é o tempo combinado com vocês, mas eu acho que a gente podia tentar estabelecer aqui um procedimento, até para que essa atividade possa ser exitosa. Então, eu queria sugerir que o vice faça a apresentação e que o senhor possa acolher os pedidos, mas que a gente tivesse condições de ter o tempo proposta necessário. combinada a priori com o deputado Itamar, e quero submetê-la também ao deputado Rodrigo Moraes, é que nós possamos ouvir o vice-governador e depois que cada deputado membro das comissões possam ter de 5 a 8 minutos no máximo para fazer as suas perguntas, e faz as perguntas, o secretário já responde, vai dando a devolutiva, é isso, Itamar? Pode ser, eu só fico assim, acredito que possamos ter aqui bastante interesse, se todos concordarem e achar que é possível definir um tempo menor. Nós tínhamos falado de 3 a 5, eu não sei. Podemos Qual diminuir que seria? o tempo. 3 minutos seria suficiente para abordagem? Agora precisa ouvir vocês também. Né? São muitos membros, e tem outros deputados que não são membros que talvez gostariam de... Porque senão vai deixar de dar oportunidade para outros participarem. Se você concordar. Proponente. Eu não tenho nenhuma dificuldade, mas eu acho que a gente precisa combinar só o seguinte. Vice-governador, quanto tempo o senhor vai precisar para a apresentação? O senhor tem ideia? Porque isso é o que nos dará a condição de também dividir o tempo entre os deputados. Podemos fazer o seguinte. Eu não cronometrei, Paulo Fiori. 20 minutos? Vocês aqui 30 minutos? Depois... É que os presidentes precisavam chegar a um acordo que daí ficava mais fácil. Por exemplo, se ele fizer uma apresentação de 20 minutos, é razoável a gente aqui ter 3, 4 minutos cada um, entendeu? Eu sugiro, Perfeito, presidente, sugiro que após a fala do vice-governador, nós possamos aqui, dentro da dinâmica que tiver, definir um tempo aí, que pode variar de 3 minutos a 5 minutos, no meu ponto de vista. Eu peço já a minha inscrição. Está escrito. Ex-deputado, ex-presidente dessa casa, vice-governador Rodrigo Garcia. Pela ordem, presidente. Não? Eu Questão peço de também ordem. a minha inscrição. Pois não. As inscrições estarão abertas tão logo ele vai falando, é só apontar e eu vou marcando. Se todo mundo for pedir a ordem, é só montar. Fique à vontade, vice-governador. Bom, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. É a primeira vez que venho aqui na condição de vice-governador do governador João Dória, de secretário de governo deste governo, e para mim é sempre uma honra voltar a essa Casa de Leis, onde iniciei a minha carreira política, onde colecionei e coleciono muitos e muitos amigos, e grande parte da minha aprendizagem política foi essa casa que me deu. Portanto, é um prazer estar aqui, saudar aqui o presidente Cauê Macris, que se ausentou, agradecer ao presidente pela acolhida, cumprimentar os 3 presidentes aqui das comissões que se reúnem conjuntamente. E eu conheço o regimento interno, viu, Luiz Fernando? Sei qual é o critério para quem preside no caso de reunião conjunta, sempre o mais velho. Mas saudar aqui o nosso Luiz Fernando, presidente da Comissão de Infraestrutura, deputado aqui da nossa grande São Paulo, cumprimentar meu xará, o Rodrigo Moraes, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle dessa casa, e também o deputado Itamar Borges, presidente da Comissão de Atividade Econômica, e saudar os 3 pelo convite que me fizeram para poder estar aqui presente e relatar um pouco das nossas ações em relação ao programa de parcerias público-privadas do Estado de São Paulo, que eu tenho a honra de presidir este programa. Cumprimentar tanto os amigas e amigas que eu vejo aqui presentes, parlamentares, com praticamente cada um dos senhores e das senhoras, eu tenho uma história política de convivência de muitos e muitos anos. Vou me resumir para não tomar muito tempo, vou saudar aqui as 2 deputadas presentes, a Carla Morando
e a doutora Damares. Muito obrigado em nome das duas deputadas mulheres. Saudar os tantos amigos e amigas que eu estou vendo aqui presentes. Se eu for nominá-los, eu gastarei muito mais tempo do que os 20 minutos, Paulo. E acho que o objetivo hoje é justamente relatar um pouco dessas nossas ações, mas queria fazer 2 registros de 2 antigos amigos, que talvez sejam os primeiros deputados que eu conheci e convivi nessa casa, no início da minha atividade política, que é o deputado Estevão Galvão e o deputado Barros Munhoz, que se ausentou e estava aqui conosco, né? Os mais velhos e antigos amigos aqui dessa casa. Mas dizer que, para mim, então, portanto, é uma honra, viu, Nascimento, estar aqui agora na condição de vice-governador. Dizer que eu venho acompanhado da nossa equipe técnica que coordena o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas, que é a doutora Tarsila, que está ali ao lado, da doutora Gabriela, né? Você vê que eu me cerco de mulheres competentes e eficientes para que o programa avance, e na figura da Tarsila eu saúdo toda a minha equipe que, nesses 6 meses de governo, conseguiu já avançar em relação a um cronograma estabelecido pelo nosso governador João Dória em relação ao programa de PPPs. Uma preliminar em relação ao programa de PPPs. Naturalmente, um governo, seja ele estadual, municipal ou federal, ele faz opções durante o período eleitoral, defende bandeiras, e durante o período de governo, cabe a esse governo eleito fazer exatamente aquilo que prometeu durante a campanha. Então, todo o discurso, a narrativa do nosso governador João Dória nesses 6 primeiros meses de governo, Conte Lopes, eles reforçaram aquilo que foi o nosso embate eleitoral de 2018, que esse seria um governo que procuraria enxugar a máquina pública, procuraria reduzir ao máximo o custeio do Estado de São Paulo e buscaria parceiros na iniciativa privada que pudessem oferecer serviços eficientes e de qualidade. E a máxima desse governo, portanto, é de que os serviços podem, em alguns casos, devem ser públicos, mas não necessariamente eles precisam ser estatais. Na ponta da linha, você tem lá o usuário do serviço público sendo atendido, sendo, vamos dizer assim, atendido na sua expectativa e na sua ansiedade. Agora, não necessariamente esse atendimento, delegado Olim, ele deve ser feito efetivamente por uma estatal ou por um funcionário público. Em muitos dos casos, daquelas áreas que, no nosso entendimento, não são carreiras de Estado, eles devem ser prestados pela iniciativa privada. Daí, no dia 1º de janeiro, o governador João Dória tem estabelecido as prioridades do programa de parcerias público-privadas e do programa de desestatização, que se conversam entre si, Márcio. Por quê? Porque são programas, de alguma maneira, com o mesmo objetivo, que é de buscar parceria privada para a execução de serviços públicos, às vezes modelo de concessão, onde não existe investimento de orçamento público, às vezes modelo de PPPs, onde existe sim uma parceria, como o próprio nome diz. Por isso, a governança do programa de desestatização e de parcerias público-privadas é realizada por mim e pelo secretário da Fazenda, o nosso Henrique Meirelles, que coordena o programa de desestatização, que tem um olhar específico do ponto de vista econômico-financeiro, com eventuais outorgas, com eventuais economias orçamentárias, e o programa de PPPs, que vai um pouco além de uma simples concessão. Portanto, nós temos 2 conselhos, um presidido por mim, o de PPPs, e o desestatização, presididos pelo Dr. Meirelles, que se reúnem mensalmente com a mesma composição e através de reuniões conjuntas. E foi exatamente dessa orientação do governador João Dória e dessas reuniões dos conselhos de desestatização que surgiram, por exemplo, os projetos que vieram a essa Casa de Leis, e eu quero reforçar o agradecimento do governador João Dória, e foram aprovados pela Assembleia Legislativa. E vou citar 3 deles. A possibilidade agora da concessão do ginásio de Ibirapuera, a possibilidade da concessão do Jardim Zoológico junto com o nosso parque que está ali ao lado do Jardim Zoológico, Jardim Botânico, e a possibilidade da extinção de empresas estatais, que a Assembleia Legislativa nos autorizou a extinção e a fusão de 5 estatais. Tudo isso é fruto de levantamentos, de estudos e principalmente de decisões do Conselho de PPPs e de Parcerias e de Desestatização, que alguns dependem da autorização legislativa, outros não. Portanto, São Paulo já tem tradição
nessa área. Eu coloquei ali como primeiro slide o histórico um pouco, não sei para onde eu aponto aqui. Aqui? O primeiro slide, um pouco o histórico dessas parcerias. Lembrando que São Paulo sempre foi pioneiro em relação ao resto do Brasil, né? Nós tivemos concessões feitas em outros estados antes do estado de São Paulo, mas eu diria que foi o volume do estado de São Paulo e principalmente o ganho acumulado nesses últimos anos que efetivamente caracterizou um amplo programa de concessões em todo o Brasil. Hoje nós temos no estado de São Paulo 14 projetos, 40 projetos contratados até então, né? Esses projetos somam mais de 156 bilhões de investimentos privados e, às vezes, públicos, no caso de PPPs, ao longo do tempo. E se a gente olhar ali uma tabelinha de consolidação, nós vamos observar que eles se concentram muito em transporte e mobilidade urbana. O nosso programa de concessão rodoviária é o maior do Brasil. São Paulo se responde basicamente por metade das rodovias concessionadas do Brasil, estão aqui em São Paulo, e também fomos pioneiro na primeira PPP de mobilidade urbana, a linha 4 do metrô, né, que depois avançou para a linha 5, avançou para a linha 6, avançou para os monotrilhos, de forma que 75% dos projetos contratados de desestatização no estado de São Paulo, desde do governo Mário Covas até a data de hoje, são concentrados 75% em mobilidade, alguns na área de energia, outros na área de saneamento, a PPP da saúde, que é recente, tem hospitais entregues e hospitais em obras, na área de lazer e eventos, eu lembro aqui o Centro Exposição Imigrantes, e a primeira PPP de habitação do Brasil, que foi realizada no governo do Geraldo Alckmin, concentrado aqui na cidade de São Paulo. Então, ali está mais ou menos o histórico dos projetos contratados das parcerias do Estado de São Paulo até hoje, né? Num histórico um pouco mais recente, nos últimos 2 anos do governo anterior, né, o Estado realizou algumas contratações importantes, 2 de rodovias, a rodovia Centro-Oeste Paulista, que é de Florínea até Igarapava, a rodovia dos Calçados, e também os primeiros aeroportos estaduais, são 5 aeroportos que foram concedidos à iniciativa privada, isso foi no ano de 2017, com praticamente 9 bilhões de reais de previsão de investimento. Depois nós tivemos, no ano de 2018, a linha 5 Lilás e a linha 17 Ouro, essa daqui é muito conhecida, a linha 5 da Zona Sul de São Paulo, a continuidade dela aqui até o centro de São Paulo, combinado com o monotrilho, a linha 17, a linha da Água Espraiada, isso foi contratado. O Parque Estadual Capivari, do Campos de Jordão, isso já agora recentemente na nossa gestão em 2019, assim também como o outro Parque Estadual de Campos de Jordão, né? Os 2 parques foram concedidos esse ano à iniciativa privada, e a linha 15 Prata, a linha lá da Zona Leste de São Paulo, do monotrilho, da Anhanha-Melo, que também foi contratada esse ano também com uma previsão de investimento de 280 milhões de reais. Então, esse é o histórico recente, com 3 contratações realizadas no nosso governo, já nesse período de 6 meses, e 4 contratações realizadas nos 2 últimos anos do governo anterior. Basicamente, quando nós assumimos o mandato do governador João Dória, nós procuramos levantar os projetos dos conselhos que tinham em carteira, em estudo de viabilidade, em análise jurídica, em análise econômica, e a partir do levantamento do passado, mais alguns compromissos e orientação e projetos já comprometidos pelo governador João Dória, nós resolvemos estabelecer, dentre dezenas de projetos que estão sendo pensados pelo governo de São Paulo, basicamente 21 projetos que, no nosso ponto de vista, são os mais estratégicos e que reforçam um pouco o que São Paulo fez até o dia de hoje e, principalmente, aponta para o futuro. E aí vocês vão observar, na síntese ali ao lado, que logística e mobilidade continuam sendo preponderantes, mas nós temos outros projetos importantes agora na área do meio ambiente, do lazer, da própria educação e da segurança pública. Portanto, o governador João Dória priorizou esses 21 projetos
que estão em andamento nos nossos conselhos, que somam quase 40 bilhões de reais de investimentos, e é sobre esses 21 projetos que eu quero detalhar um pouco mais para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós temos um cronograma estabelecido pelo nosso governador bastante ousado, né, de que até o ano de 2021 nós tenhamos todas as licitações e as contratações realizadas desses projetos, o que vai gerar não só um volume grande de obras e intervenções no Estado de São Paulo, mas uma geração de renda e de emprego bastante robustas, né? Portanto, a priorização desses projetos foi justamente para que a gente pudesse alcançar esse objetivo. O primeiro deles, a concessão rodoviária de Piracicaba Panorama. Nós estamos aproveitando uma concessão que venceu, ou está para vencer, da Centrovias, uma concessão realizada por Mário Covas em 1998 e que agora está no seu final, e incluímos numa concessão que era de 200 quilômetros, mais 1.000 quilômetros de áreas hoje administradas pelo DER. E aí uma grande mudança, e é importante as comissões terem atenção a isso, que ocorreu em relação a essa concessão de rodovia, até então o que vinha sendo feito pelo Estado. Se discutiu muito, na década passada, o modelo, Vinícius Camarinha, de concessão rodoviária de São Paulo. Em algum momento, o governo federal se contrapôs ao Estado, utilizando um modelo de menor tarifa, enquanto o governo de São Paulo sempre utilizou o modelo de maior outorga. Basicamente, São Paulo sempre definiu o valor da tarifa, sempre definiu os investimentos que deveriam ser realizados, em que tempo esses investimentos deveriam ser realizados, e, a partir daí, quem desse a maior outorga para o Estado levava a concessão. Durante vários anos se discutiu essa diferença de modelo, né? E hoje, já reconhecido pela comunidade acadêmica, pelos técnicos, a importância de que esse modelo de São Paulo de maior outorga é efetivamente o modelo que deu certo no Brasil. Tanto é que o próprio governo federal caminha agora para projetos de maior outorga, com tarifa e investimentos definidos. Qual a grande mudança nessa concessão que será publicada no mês de julho, o edital definitivo? Nós aprovamos essa semana e agora está na PGE para a aprovação do parecer jurídico. Nós continuamos mantendo o modelo de maior outorga, mas o objetivo do Estado não é ter um valor alto de outorga, é utilizar todo o valor possível de outorga, isso é uma matriz matemática e referencial que nós temos, e colocar dentro do contrato de concessão para que tenhamos mais obras, para que tenhamos tarifas menores e para que o cronograma dessas obras seja antecipado. Então, tem uma mudança importante de objetivos de concessão. Se nós fizéssemos a concessão pura e simples das Centrovias, que são os 200 quilômetros originais, nós teríamos uma outorga estimada de 2 bilhões de reais que o concessionário pagaria para o Estado. Num momento de crise econômica como nós estamos vivendo, é tentador você fazer uma concessão e receber nessa concessão um cheque robusto da iniciativa privada para pagar parte das suas contas. Mas não foi essa a opção do governador João Dória. Nós refizemos os cálculos e significa várias vezes voltar para a prancheta e fazer análise econômico-financeira, de forma que hoje a outorga mínima prevista para Piracicaba Panorama é de 19 milhões de reais. Então, eu estou dizendo de uma outorga estimada de 2 bi para 19 milhões de reais. O que foi feito com esse dinheiro? Foi feito mais obras, foi reduzido mais a tarifa e foi antecipado mais o cronograma de obras da Piracicaba Panorama. Se nós adotássemos o modelo de buscar uma outorga alta neste contrato, provavelmente grande parte das duplicações e das intervenções, Frederico, não seriam realizadas no primeiro grande ciclo de investimento, né? Então, está aí uma mudança significativa que é importante o parlamento acompanhar os resultados dessa mudança, que eu não vou dizer de modelo macroeconômico, mas de objetivos em relação a essa concessão. Então, a Piracicaba Panorama, na minha opinião e na opinião da nossa equipe, será a maior concessão rodoviária do Brasil. Nós estamos prevendo um investimento de 14 bilhões de reais
É o maior capex disparado do segundo até agora. Acho que nem a rodovia Presidente Dutra, que vai ser levada a leilão em 2021, vai chegar com um nível de investimento desse tamanho. É uma rodovia de 1.200 quilômetros que corta o estado de leste a oeste. Portanto, tem bastante inovação. Além da inovação econômica, que permitiu nós termos muito volume de obra, tarifas de pedágios menores e cronograma antecipado, nós também estamos colocando pela primeira vez, e aí nós estamos chamando de uma inovação concreta, a tarifa por frequência, né? Quanto mais o usuário passar no pedágio, menor será o valor da tarifa que ele vai pagar. Chegando ao ponto de, depois de 30 passagens, você ter descontos de até 80%, Castelo Branco, no valor da tarifa de pedágio, né? Essa é a grande inovação desse contrato, que será percebida pela sociedade. Eu peço a permissão ao vice-governador, só para citar as presenças também dos deputados, excelentíssimos senhores deputados Jorge Caruso, deputada Marta Costa, deputado Gil Maci Santos, deputada Marina Elu, deputado Carlos César, deputado Mauro Bragato, deputada Maria Lúcia Amari, deputado Dirceu Dalben, deputado André do Prado e deputado Castelo Branco. Tem também o deputado Danilo Bala e André do Prado, o Danilo Bala que eu estou vendo ali. Dalben e o Mauro Bragato. César. Já foram citados. Perfeito, presidente. Muito obrigado aí pelo prestígio. Portanto, é uma primeira concessão que será publicada agora em julho. Nós temos muitos grupos interessados que procuram através do Market Sound que nós realizamos pela equipe técnica, e eu acho que a Piracicaba Panorama será uma referência no modelo de concessão rodoviária para o Brasil. 1.237 quilômetros, envolvendo 62 municípios. Eu ouso dizer que a grande maioria das sugestões feitas nas audiências públicas realizadas para essa concessão, em termos de obras e de melhorias, foram incorporadas no contrato com a utilização desse valor de outorga que eu comentei anteriormente. Então, nós teremos, Dalben, um volume muito grande de investimentos na Piracicaba Panorama. Além dela, que publicaremos agora no mês seguinte, nós temos um exemplo aí de concessão, ou PPP, na nossa opinião, concessão, das linhas 8 e 9 da CPTM. Essa, basicamente, é a linha que vai ali para o ABC e que passa no Rio Pinheiros, o trem do Rio Pinheiros que todos conhecem, né? Nós estamos, então, prevendo a concessão das linhas 8 e 9 da CPTM, serão as primeiras linhas da CPTM a serem concessionadas, e temos também a previsão de novas estações e de melhoria na qualidade do serviço. Nós estamos estimando um investimento aí da ordem de 2,5 bilhões de reais, e talvez o Estado assuma o investimento da extensão da linha 9, que já está em andamento, né, com as estações Mendes, Vila Natal e Varginha. Nós recuperamos um financiamento com o governo federal, iniciamos essas obras de extensão da linha 9 na Zona Sul de São Paulo, com a previsão de entregar Mendes e Vila Natal até dezembro de 2020 e Varginha até dezembro de 2021. Essa obra está contratada, o Estado terminaria essa obra, são mais 4,5 quilômetros de extensão, e o concessionário entraria com modernização de sistemas, com modernização de obras civis, né? Então, você tem a previsão ali de uma melhoria significativa nas linhas 8 e 9 da CPTM. Uma outra projeto que eu deixei aqui para chamar a atenção dos senhores, que é a volta do trem de passageiro intercidades para o modelo e o modal de transporte de passageiro no Brasil, né? Todos sabem da história do transporte de passageiros através de trem, e nós estamos recuperando um sonho antigo e tornando esse sonho um projeto, e vamos tornar esse projeto realidade de maneira muito rápida. Por quê? Porque, basicamente, a concessão do trem intercidades, a PPP, ela depende de uma concessão federal, realizada e sob o comando do governo federal.
porque a linha férrea da MRS e da Rumo são concessões federais. E é só através da liberdade dada no contrato dessa concessão federal que o Estado pode ter a pretensão de querer fazer o trem até a Americana. Os 2 concessionários estão em processo de negociação da renovação antecipada. O governo de São Paulo já oficializou o texto necessário para que no próximo contrato, que deve ser assinado entre setembro e novembro desse ano, das 2 concessionárias, se preveja o compartilhamento obrigatório das linhas da Rumo e da MRS com o governo de São Paulo, e isso inaugura, então, a possibilidade de São Paulo fazer o trem intercidades, que, num primeiro momento, sai de São Paulo a Campinas, na linha compartilhada com a MRS até Jundiaí, e com a Rumo, uma linha que está desativada, de Jundiaí a Campinas e depois de Campinas até Americana. São 92 quilômetros de extensão e o maior desejo de viagem do interior de São Paulo para a capital é a região metropolitana de Campinas, seguida da região de Santos, de Sorocaba e depois Vale do Paraíba, né? Onde o desejo de viagem dos Vale Paraibanos para a capital são menores, né? Está o Sérgio Vitor aí, do que outras regiões do Estado, né? E é isso que deve nortear a priorização do Estado, colocar o projeto, Rafa Zimbaldi, aonde existe demanda, né? Eu hoje tive a oportunidade de, pela manhã, descer de trem na Cremalheira até a cidade de Santos, né? Temos um trem turístico da CPTM entre Rio Grande da Serra e Paranapiacaba, e nós fizemos com que esse trem descesse e parasse lá em Santos, no Porto de Santos. Ou seja, é possível nós iniciarmos um trem intercidades para Santos, iniciando com um trem turístico, para, no futuro, integrar com outros modais da Baixada. Mas a prioridade do governo é o trem São Paulo-Campinas, pelo volume de passageiro e também pelo desejo de viagem daquela região para a capital e da capital para aquela região. Então, portanto, o trem intercidades tem um cronograma ousado. Nós dependemos, deste ano, a Rumo e a MRS assinarem as suas renovações com o Ministério da Infraestrutura. Isso acontecendo até dezembro, nós temos o ano de 2020 para modelar, fazer audiências públicas e licitar o trem intercidades para que ele entre em obra a partir de 2021. Não falhando o cronograma em Brasília, não falhará o cronograma em São Paulo e o trem intercidade se tornará a realidade de licitação até final de 2020, começando por Campinas e depois, na sequência, Americana. Um outro projeto que eu trouxe aqui que é inovador é a PPP dos presídios, né? Nós temos cerca de 171 penitenciárias no estado de São Paulo, outras estão sendo abertas agora até o final do ano, nós temos 12 praticamente prontas, das quais 3 nós já abrimos. O fato é que a Secretaria de Administração Penitenciária hoje, depois da Educação, da Segurança Pública, da Saúde, é a 4ª secretaria em volume de funcionários. Temos mais de 35 mil funcionários. E a decisão do governador João Dória foi de que nós não vamos expandir o sistema penitenciário estadual no modelo público como ele é hoje. Nós vamos expandir num modelo de cogestão e de parcerias, para que a gente evite justamente a ampliação desse número de funcionários e possamos, com o número que nós temos, valorizá-los e garantir o pagamento das suas aposentadorias no futuro e, através de uma cogestão, dentro da lei, dentro daquilo que se permite, ter o parceiro privado conosco. Nós temos 2 caminhos para PPPs de presídios. O primeiro deles, que está sendo feito a curto prazo e ainda esse ano, que é a cogestão dos presídios que estão ficando prontos e que foram frutos de obras públicas. Nós estabelecemos 4 unidades prisionais, onde o Estado agora vai fazer a licitação para que parceiros privados possam administrar com o Estado esses 4 presídios. E um outro projeto, que é uma modelagem que nós estamos chamando de PPP integral, aonde o parceiro privado vai receber ou não o terreno do Estado, construir e operar o presídio. Aí já uma PPP integral. A ideia é que nós possamos, neste modelo de PPP integral ou de cogestão, abrir 10 mil novas vagas de presídios no Estado de São Paulo, lembrando que nós temos 240 mil presos no sistema penitenciário.
Um outro projeto que não é inovador, mas ele é muito mais amplo do que foi feito até agora, que é o projeto dos aeroportos regionais. E, mais uma vez, agradeço a essa casa que aprovou, na noite de ontem, a redução da querosene de aviação. Essa redução vai permitir mais voos partindo de São Paulo e, principalmente, mais voos para o interior de São Paulo. E, para isso, nós precisamos de aeroportos preparados para receber esses voos. Nós contratamos uma empresa americana que ganhou a licitação do BID para fazer o plano aeroviário do Estado de São Paulo. E ela está visitando e fazendo levantamentos e pesquisas de todos esses aeroportos. São 20 aeroportos no total, tendo em vista que Guarujá ficou para a própria prefeitura realizar a concessão e São José dos Campos e Guaratinguetá ainda não estão no nosso plano aeroviário. Mas a empresa já visitou vários dos aeroportos, já tem notícias de jornal a esse respeito, e a empresa basicamente vai nos apresentar, em 30 de setembro, uma modelagem onde ela agrupa os aeroportos que fazem mais sentido do ponto de vista econômico. Por exemplo, São José do Rio Preto, que é um aeroporto economicamente muito viável. Ele pode, junto com ele, carregar o aeroporto de Votuporanga, de Araçatuba, de Araraquara. Um outro aeroporto rentável, Presidente Prudente, ele pode carregar o aeroporto de Assis, de Dracena e de Presidente Epitácio, e assim sucessivamente, como Ribeirão Preto e tudo mais. O fato é o seguinte, nós gastamos quase 100 milhões de reais hoje para manter os aeroportos do DAESP. Se eu não me engano, o orçamento do DAESP é de 85 milhões de reais. O objetivo do governador João Dória é deixar de investir esse dinheiro nos aeroportos, para que ele possa ser reinvestido em outras áreas mais importantes e deixar que o privado busque oportunidades de exploração desses aeroportos. Dia 30 de setembro o plano está pronto, nós levaremos esse plano à audiência pública, vamos discuti-lo e, a partir disso, se faz os editais de concessão, provavelmente com concessões agrupadas. Aeroporto não é bom negócio em nenhum lugar do mundo. Nenhum aeroporto vive de taxa aeroportuária. Ele vive de receitas acessórias. E é isso que o plano vai provavelmente indicar para que o privado possa, em vários dos aeroportos existentes, fazer explorações comerciais, imobiliárias, que vão tornar o aeroporto viável e o Estado vai deixar, portanto, de investir esses recursos, né, nos aeroportos. Estou voltando em vez de passar para frente. Dois projetos aqui que foram aprovados por vocês, o zoológico e, ao lado do Jardim Botânico, e o complexo do Ibirapuera. Aqui é já bem conhecido da Assembleia, eu sei que vocês realizaram audiências públicas, discutiram, melhoraram e aperfeiçoaram os dois projetos. O fato é que agora entramos lá na fase da equipe de modelagem, teremos audiências públicas, market sound e o edital definitivo publicado daqui a alguns meses. Um projeto inovador, que diz respeito muito aqui à cidade de São Paulo, são as marginais Tietê e Pinheiros. Ali no azul nós temos a marginal Tietê e Pinheiros e no verde a chegada de Raposo Tavares até a capital, do quilômetro 34 em diante, que não está otimizado. Qual é a ideia? Hoje a marginal Tietê e Pinheiros, parte dela é do Estado, parte dela é da Prefeitura e toda a manutenção é municipal, feita através de vários contratos, através de várias subprefeituras diferentes, o que, no fim do dia, dá uma dificuldade de gestão em cima das marginais e não uma qualidade de serviço e de pista que nós gostaríamos. A partir de um convênio com a Prefeitura e com o prefeito Bruno Covas, o Estado assumirá integralmente as marginais e vai operar em sistema de concessão. Bom, como é que vai operar em sistema de concessão se não vai ter pedágio sustentando esse sistema? O modelo é o mesmo do sistema rodoviário, sem cobrança direta do usuário através de pedágio. A marginal Tietê e Pinheiros provavelmente será objeto de uma agregação com outra concessão que chega na cidade de São Paulo, e você pode fazer uma licitação antecipada e colocar para o concessionário já assumir as marginais e depois se remunerar do pedágio dessa rodovia, ou um fundo das rodovias concessionadas que chegam à cidade de São Paulo, que vão sustentar as marginais. O fato é que a decisão entre um modelo e outro não foi tomada, nós estamos com dois grandes grupos econômicos autorizados a fazerem estudos e nas próximas semanas eles nos apresentam, a partir daí o Estado toma a sua decisão
em termos de qual o modelo mais viável para a concessão das marginais. Queria pedir permissão, vice-governador, para anunciar as presenças também dos deputados Enio Tato, Ataíde Teruel e agente federal Danilo Balas. Bom, obrigado aí pela presença. E o último destaque que eu trouxe aqui para as comissões são os sistemas de travessias litorâneas, né? Nós temos 8 travessias litorâneas no estado de São Paulo, as mais conhecidas ali, Santos, Guarujá e Ilhabela, São Sebastião, mas temos outras travessias que não são litorâneas, mas são travessias de balsa, como, por exemplo, a travessia ali de São Bernardo do Campo, operada na ilha, acho que do Barnabé, se eu não me engano. Bororé. O Enio Tato me salvou aí. A ilha do Bororé, que é operado pela EMAI, né? A ideia é que a gente possa fazer a concessão desses sistemas de travessias litorâneas, partindo do pressuposto que você tem travessias que são muito rentáveis e travessias que são pouco ou deficitárias. E a ideia também, como nos aeroportos, conciliar esses modelos de edital e passar isso para a iniciativa privada. Essa modelagem está a cargo da Secretaria de Governo, da equipe da Subsecretaria de Parcerias, e devemos também colocar em audiência pública aí, até o começo do ano, esses modelos, para que no verão de 2021, não do ano que vem, nós tenhamos as travessias concedidas pelo Estado. De forma que eu passei, não tão rápido assim, por alguns dos projetos, para que a Assembleia Legislativa tivesse conhecimento dessa estrutura de parcerias e de concessões que o Estado já tem montado, do foco que o nosso governo tem dado para essas parcerias, não só como uma opção partidária, política ou ideológica, mas também como a única opção, o único caminho, do nosso ponto de vista, viável para o avanço de São Paulo daqui para frente. Nós assumimos o governo, e isso já foi exposto aqui pelo nosso secretário Meirelles, com um déficit orçamentário considerável, de cerca de 10 bilhões de reais de receitas que não existirão nesse ano de 2019. Se agrava esse quadro de déficit orçamentário a queda do crescimento econômico brasileiro. A Assembleia aprovou um projeto de orçamento prevendo 2,5% de crescimento. Hoje os mais otimistas acham que a gente chega a 1%, e nós não chegaremos a 1% de crescimento. Então isso vai espremer ainda mais o orçamento público. Além disso, nós temos despesas obrigatórias no orçamento de São Paulo que vem consumindo o orçamento, de forma que hoje a liberdade de manobra no orçamento de São Paulo é muito pequeno, não chegando aí mais do que cerca de 3% a 4% do orçamento total. Então nós estamos numa tempestade perfeita. Um país que cresce pouco, consequentemente as arrecadações estão espremidas e com pouco crescimento. Ao lado disso, as despesas obrigatórias de custeio consumindo cada vez mais o orçamento e o espaço de investimento diminuto em São Paulo e em qualquer estado do Brasil. Portanto, o caminho da concessão, das parcerias, ao lado da busca da retomada do crescimento, é o único caminho que vai melhorar o ambiente do Brasil nesses próximos 4 anos. E é esse caminho que o governador João Dória, desde o dia 1º de janeiro, tem adotado. Olhamos em detalhes a coluna de despesas do Estado, fizemos cortes profundos e importantes, que passam mais de R$1 bilhão aí na área de custeio, e, ao lado disso, olhando no orçamento público, aqueles projetos que são necessários para a população, mas que podem ser feitos pela iniciativa privada, não mais só como uma simples opção, mas como o único caminho que este governo entende viável para avançar e entregar serviços e obras públicas importantes para a nossa população. Dito isso, eu agradeço a atenção, desculpe por ter me alongado, e me fico à disposição aqui para os esclarecimentos necessários. Muito obrigado. Nós agradecemos ao vice-governador, secretário de Governo, Rodrigo Garcia. Nós acordamos na mesa que, para que todos os deputados possam ter oportunidade de falar, e o número de deputados é muito grande, que está aberto 3 minutos para as perguntas. O deputado Itamar vai chamar um a um e nós vamos controlar o tempo aqui. Caimbo, manda um abraço para ele.
Ok, obrigado, presidente Luiz Fernando. Eu queria, antes de passar para o primeiro orador, já fazer um convite. Provavelmente nós vamos deliberar hoje aqui a LDO e finalizar as votações da casa. E amanhã temos aqui a última reunião de comissão, que será a reunião da Comissão de Atividade Econômica, que cumprirá o último secretário, pelo menos do meu conhecimento, o artigo 52A. Estará aqui às 13 horas amanhã o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Vinícius. Então, queria estender, importante, eu sei que os trabalhos de plenário concluem hoje, mas amanhã nós temos aqui um cumprimento do 52A que eu queria noticiar e convidar a todos, convocar os da comissão e convidar todos os colegas aqui. Secretário Rodrigo, apenas dentro daquela introdução que eu fiz aqui, dizer que realmente esse balanço nos motiva a ver que São Paulo realmente está fazendo a lição de casa muito bem feita e dando exemplos importantes. Parabéns aí pela explanação. E o primeiro inscrito é o deputado Paulo Fiorillo, que eu passo a palavra. Senhor presidente, eu queria fazer um apelo ao presidente. Eu preciso participar agora, nesse exato momento. Uma inversão? Ok. Da Comissão de Ética. Eu volto, porque tenho questões ao vice-governador, então eu queria pedir que, ao retornar, se o senhor mantenha a minha inscrição. Perfeito. Obrigado. Próximo inscrito, deputado Tenente Nascimento. Eu só queria pedir, 3 minutos definimos, mas se tivermos bastante inscrição aqui, nós temos 4h30 ordem do dia. Então, que se puder ser menos, nós teremos condições de mais participarem. Por enquanto, está tranquilo. Senhor presidente, vice-governador, senhor presidente, vice-governador, secretário, já tive a honra de trabalharmos nessa casa quando então presidente, e hoje nós estamos aqui felizes pela sua presença nesta casa. Eu queria aqui fazer 2 considerações, 2 perguntas importantes. Existe alguma programação para iniciar, no caso, essas concessões dos projetos que foram aprovados, para dar início a esses projetos, e se existe uma programação, um cronograma? Uma das perguntas é essa. E a segunda, quando Vossa Excelência se referiu à questão dos presídios, nós temos sido procurados pelos concursados AEVPs, que é na Secretaria de Administração Penitenciária, e também os ASPs. São 1.593 concursados, aprovados, prontos para entrar em atividade. E também os ASPs, que são 1.140 excedentes. O governador, quando esteve aqui, nós o indagamos sobre isso, e ele disse que até o final do ano iria aproveitar esses profissionais. Eu gostaria de saber se existe também uma programação de datas, porque existe sempre aquela ansiedade. Vão ser construídos 12 novos presídios, além desses que foram dito da parceria, se vamos realmente aproveitar e se existe também uma programação de data para chamar esses profissionais na área de agentes penitenciários. Ótimo, vamos dando uma dinâmica com mais perguntas para depois fazer a resposta. Deputado Frederico Dávila. Meu amigo vice-governador Rodrigo Garcia, agradeço a presença aqui. Eu fiquei muito animado aí com a questão das concessões das rodovias. Nós já estivemos no Palácio algumas vezes e eu gostaria de reforçar aqui para o senhor o pedido da rodovia Raposo Tavares, SP 270, no trecho entre Ourinhos e Itapetininga, que ainda está sob a administração do DR, está em situação inacreditavelmente ruim. O Conte tem propriedade lá em Avaré, sabe da dificuldade que é hoje transitar pela Raposo Tavares naquele trecho. Também o deputado Madalena, que estava aqui, conhece esse problema. Então, eu gostaria muito que o senhor incluísse a SP 270 Raposo Tavares
nesse programa de concessões. E também, no caso da SP-258, que já é concessionada para a CCR, que o senhor conhece bem o trecho Itararé, Capão Bonito, não é duplicado ainda, e o governador Ratinho Júnior já está vindo com a duplicação do lado de lá do Paraná. E mais 42 quilômetros ele conclui a duplicação do lado do Paraná. Então, sendo a concessionária a mesma, nós criaríamos ali um belíssimo corredor do Mercosul, duplicado, e que a gente desafoga justamente a Regis Bittencourt no vale e a Raposo na parte superior. E, para finalizar, um caso que eu gostaria de comunicar ao senhor: as áreas do Instituto Florestal e Fundação Florestal, que estão no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente, o senhor sabe muito bem, o então secretário Ricardo Salles tentou vender essas áreas num chamamento público e foi impedido por ação do Ministério Público. Essas áreas, onde é alegada pesquisa, não existe pesquisa nenhuma, são um ônus para o Estado, as pessoas que lá trabalham praticamente nada fazem, e são florestas plantadas de pinos que, à época, servia para o fomento florestal. Hoje, as empresas privadas nesse segmento são muito mais eficientes do que o próprio Estado. Então, essas são, se eu não me engano, na época eram 32 áreas, num volume de, acho que de 52 mil hectares, sobre a administração da Secretaria do Meio Ambiente, e que poderiam, não necessariamente precisam ser vendidas, podem ser concedidas, podem ser arrendadas, podem ser, enfim, com várias modalidades de exploração que gerariam também receita para o nosso Estado de São Paulo. E aí não é pergunta, é só uma colocação. A rodovia dos Calçados, pelo que o senhor colocou, vai ser duplicada inteiramente, né? De Itaporanga até Franca. É isso que eu queria entender. Registrar a presença da deputada Maria Lúcia Hamre, da deputada Marta Costa. Com a palavra, o deputado Rafa Zimbaldi. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar em nome do presidente Luiz Fernando Itamar Borges, cumprimentar todos os deputados, cumprimentar o nosso vice-governador, Rodrigo Garcia, agradecer a presença e parabenizar pela exposição. E parabenizar também pela forma de governar que tem feito, embora nós não tenhamos estado na mesma campanha eleitoral, nós apoiamos o Márcio França, o nosso governador Márcio França, mas parabenizar que a melhor forma hoje de governo é através de parceria público-privada. Eu queria, vice-governador, deixar aqui três questionamentos. Questão das rodovias, da concessão das rodovias, essa nova modalidade de tarifa com desconto por frequência, qual é a perspectiva de estender para as demais rodovias, para as demais concessões que nós temos hoje, essa tarifa com desconto? Para todos os deputados terem uma ideia, um caminhão hoje para atravessar o estado de São Paulo, tranquilamente deixa no mínimo R$2.000 só em pedágios. Então, nós estamos fazendo um trabalho junto com o deputado Rodrigo Moraes na Comissão de Fiscalização e Controle, de revisão de todas as concessões, exatamente pelos altos preços que nós estamos pagando de pedágio. Então, se existe perspectiva para as demais concessões. Outra pergunta sobre o trem intercidades, já uma expectativa já de muito tempo da população do entorno da região metropolitana de Campinas, né, que já tem esperado esse projeto sair do papel já há bastante tempo. Qual a perspectiva de tempo, né, dessa primeira fase e da segunda fase da implantação do projeto intercidades, do trem intercidades? E o terceiro ponto, a questão não foi colocada, embora no primeiro slide foi colocado, a parceria público-privada sobre a questão da saúde. Nós sabemos hoje que existe a PPP da saúde referente ao Corujão, né, da saúde, mas hoje nós vivemos um problema de saúde muito grande, visto que a tabela SUS
está totalmente ultrapassada e se existe a perspectiva da administração de hospitais através de PPP e como é que seria essas parcerias público-privada. Obrigado, aí se eu me estende, presidente. Deputado Emílio, registrar a presença do deputado Emílio de Souza e com a palavra o deputado Ricardo Melão. Boa tarde a todos. Boa tarde, vice-governador e secretário Rodrigo Garcia. Primeiro, queria parabenizar pela apresentação, excelente trabalho feito pelo senhor e pela sua equipe. E a questão que eu queria trazer aqui é a seguinte: nós, pertencemos ao Partido Novo, nós temos a desestatização como uma grande bandeira e somos bastante entusiastas da pauta. Mas alguns exemplos que nós tivemos no nosso estado nos acende um sinal amarelo, até porque eu percebi ali na própria LDO, no anexo de riscos fiscais, nós temos alguns projetos de PPPs elencados entre esses riscos, como, por exemplo, a linha 4 amarela do metrô, a linha 8 diamante da CPTM, a linha 6 laranja do metrô e o monotrilho. Então, eu gostaria de saber, na verdade, que ferramentas, além das já existentes pela lei, de controle, né, mecanismos tradicionais e legais de controle existentes, quais outros o governo tem pensado para poder mitigar esses riscos e que a gente possa ter boas parcerias públicos-privadas que sejam entregues no tempo certo, ao custo certo e que não vá onerar ainda mais o Estado com riscos de atrasos, aditivos, entre outras coisas. Só isso. Mas vou só ouvir mais o Conte Lopes, vou passar para o secretário e vice-governador e depois abro com o Paulo Fiorilo as próximas sessões de perguntas, tá bom? Obrigado, senhor presidente. Conte Lopes. Deputado Conte Lopes. Queria cumprimentar o Rodrigo Garcia, nosso vice-governador, quando chegou nessa casa, iniciando a carreira, brilhante, por sinal, nós já estávamos aqui também, tivemos a oportunidade de acompanhar o crescimento, parabéns. O presídio, privatização de presídio. Nós tivemos um problema, já temos um problema do PCC, que tem que mandar bandidos lá para o presídio federal. Nesse caso específico, vai se analisar a periculosidade dos presídios? Esses já estão sendo liberados para atividade privada? Muito obrigado. Então, vamos ouvir agora o nosso vice-governador Rodrigo Garcia. Bom, começando ali a resposta ao tenente Nascimento, né, que fez 3 questionamentos aqui. Primeiro, cronograma sobre Ibirapuera e zoológico, né? Essa casa aprovou a concessão onerosa desses 2 equipamentos. A partir da aprovação é que nós estamos, então, autorizados a fazer a contratação da modelagem, que provavelmente, eu estou olhando ali para a Tarsila, mas ela não olha para mim, eu não sei qual é a data da contratação da modelagem, mas deve ser entre agosto e setembro, no máximo. E depois de contratada a modelagem, você tem audiência pública, definição, edital de consulta e edital definitivo. Então, nós esperamos, até o primeiro semestre do ano que vem, ter os editais publicados definitivos desses 2 equipamentos, né? Lembrando que essa modelagem, aparentemente, tem muita gente que dá sugestão, dá ideia, mas ela parte de pressupostos, né, de experiências que a gente tem no Brasil e no mundo, e a partir desses pressupostos, oitiva ao mercado, e depois disso, prancheta para fazer conta e ver o que cabe dentro do contrato. Então, aparentemente, é simples fazer uma concessão de um Ibirapuera, mas não é tão simples assim. Então, a gente espera, nesses próximos de 6 a 10 meses, ter o edital publicado, né? E aí o mercado fazendo a contratação. Em relação aos presídios, né, os 2 projetos, Nascimento, estão para contratação até 2020. Né? Agora, se vai ser janeiro, março, abril, aí depende um pouco. Mas o ano que vem, os 2 deverão estar contratados. Esse é o objetivo do nosso governo. Em relação aos excedentes, eu vou checar com o governador João Dória. A prioridade até agora de contratação de excedentes de concursos públicos foi Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica. Né? A partir dessa premissa, existe excedentes de outras categorias, como é o caso do sistema penitenciários. O que nós estamos analisando agora nós temos 12 presídios praticamente prontos, que abrem aí para quase 10 mil vagas. Desses 12, nós temos 7 ou 8 presídios com funcionários já contratados. E os outros 4 nós não deveremos contratar mais funcionários. Nós deveremos fazer a licitação de cogestão, né? Então, eu vou checar o que o governador João Dória determinou em relação a isso para te dar uma resposta mais objetiva,
Mas o que estava no radar e o esforço do governo foi a contratação das forças de segurança, dos excedentes, não da área penitenciária. Mas vou me debruçar sobre isso e te falar, porque justamente nós não vamos mais crescer a secretaria com os funcionários concursados. Nós vamos crescer o serviço de maneira terceirizada, mas vou te dar uma resposta mais elaborada depois. O Frederico fez algumas colocações, né, sobre a Raposo Tavares SP-270, isso é importante, é uma obra que se arrasta há muito tempo, uma empresa ganhou com desconto alto, a obra não andou, caiu fora, trocou a construtora, o fato é que ele pede concessão na Raposo Tavares, né? Nós temos aí no máximo mais 2.000, 2.500 quilômetros que são concedidos, que poderão ser concedidos no DR. A partir daí a malha já é possível e passível de concessão, já foi coberta. A Raposo Tavares está no radar, como está no radar Assis Chateaubriand, Feliciano Salles Cunha e Euclides da Cunha, né? Além da renovação de outros projetos aí. Ele cita a SP258, a Itararé Capão Bonito, isso aqui é um bom exemplo. É uma concessionária, acho que é SP Via, CCR, e está previsto no contrato, Luiz Fernando, uma duplicação, depois de um VDM atingido. O VDM não atingiu. Então, consequentemente, você não pode pedir para a concessionária duplicar, porque não está na obrigação contratual. Aí, se você fala, não, mas eu quero que duplique, então você caminha para um aditivo. Eu determino, você duplica e eu te dou mais tempo de concessão. Mas nos casos de obras previstas para gatilhos contratuais, essa decisão não é tão simples assim, né? Nós já estudamos a Itararé Capão Bonito, ela está previsto na concessão de duplicação, mas de determinado gatilho em diante. Para o Estado determinar a duplicação, nós vamos ter que pagar, né? E aí existe ainda uma opinião que está sendo, um caminho jurídico que está sendo construído com o Tribunal de Contas para saber a possibilidade de se fazer isso, né? E ele reforçou a rodovia dos Calçados, que foi contratada em 2017, ela pega um pedaço lá de cima de Franco e um pedaço aqui de baixo de Florínia. A parte de cima estava duplicada, a parte de baixo não. O concessionário tem a obrigação de duplicar a rodovia toda no primeiro ciclo de duplicação. O deputado Rafa Zimbaldi faz 3 questões aí bem objetivas. Vou começar pela saúde, deputado. Nós temos uma PPP de saúde de hospital em andamento, com 2 hospitais entregues, Sorocaba e São José dos Campos. E um terceiro que nós vamos começar a obra agora em julho, que é o Pérola Baito, aqui na capital, ali na Avenida Rio Branco. Então, é a primeira PPP modelada, é uma parceria, o Estado coloca recursos nessas obras, né? E você faz a concessão lá da bata cinza, dos serviços não médicos, e os hospitais serão operados via organização social, né? Então, nós já temos esse modelo, já estamos em andamento com esse modelo, e ele será, sem dúvida nenhuma, referência para o Brasil em relação da área da saúde. Em relação à tarifa frequente, também uma grande dificuldade de impor às concessões antigas uma inovação que começou agora. Se eu voltar para o contrato existente de uma autoban e dizer a ela, eu preciso de usuário frequente, ela fala, tudo bem, você me paga a diferença com diferença de outorga ou, principalmente, com a taxa de administração, porque eu não vou abrir mão de uma receita que eu tenho direito. Eu fiz o meu plano de negócio em cima de um modelo, você está mandando eu mudar, eu preciso, então, ser ressarcido por isso. O que nós faremos? Toda a transição, toda a troca de concessão será incluído o usuário frequente. A próxima é a TEB, né, que está lá na região de Bebedouro, e que vai implantar o usuário frequente quando da licitação. Mas nós não vamos conseguir aditar, nós vamos trabalhar numa transição do velho modelo para o novo modelo. Porque qualquer mudança macroeconômica num contrato de concessão, o Estado paga. Em relação ao trem intercidades, eu não ficou claro para a minha pergunta, mas você entendeu que com a renovação antecipada da Rumo e da MRS, que é fundamental ou premissa para uma concessão, vai estar obrigado a concessionária federal a compartilhar a linha com o Estado. A partir desse compartilhamento, a concessionária federal fará investimentos na via, que vai servir para o trem de carga e para o trem de passageiro, né? Diminuindo, inclusive, o custo do TIC para o Estado de São Paulo. E aí o Estado fará a PPP ou a concessão em obras e em sistemas rodantes. A perspectiva de tempo? De tempo. Assinado esse ano os 2 contratos, MRS e Rumo, porque a linha é metade MRS e metade Rumo, assinado o contrato,
nós esperamos estar até o final do ano que vem com o edital do TIC na rua, né? Para uma contratação provavelmente começo de 2021. Nós estamos falando de um investimento de mais de 5, 6 bilhões de reais e a retomada, deputado César, do trem de passageiro no Brasil, né? Isso é uma parceria com o governo federal que está fazendo a concessão de um pedaço da malha ferroviária deles para o estado de São Paulo. O deputado Melão colocou um ponto importante, né? São Paulo já tem tradição, Ricardo, em concessões e, consequentemente, a tradição nos leva a passivos de controles regulatórios. Ninguém consegue prever tudo daqui a 30 anos, né? Você está falando contrato de 20, 30 anos, você tem mecanismos mitigatórios, nos primeiros contratos nem a arbitragem estava previsto, né? Hoje você já tem a previsão de arbitragem. O fato é que você tem passivos regulatórios aí. Eu vou dar o último exemplo de passivo. O ano passado, por um decreto do governador, ex-governador Márcio França, deixou-se de se cobrar eixo suspenso em São Paulo. Então ele foi lá e fez um decreto e falou, não é para cobrar. Isso custa por mês para o Estado de São Paulo 37 milhões de reais, que o Estado está devendo para as concessionárias desde julho do ano passado. Deve julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então nós temos aí basicamente 500 milhões de reais que as concessionárias estão pondo na mesa dizendo o seguinte, eu preciso desse dinheiro. Eu, no meu modelo, tal. Então isso é um passivo regulatório, né? Bom, foi uma decisão tomada lá atrás, o governo ou destoma a decisão ou paga, né? E mesmo se voltar atrás agora, tem que pagar o passado. Você tem vários mecanismos legais, e eu diria que isso é uma construção regulatória, legal, não depende especificamente de uma lei aqui da Assembleia, nem de uma lei do Congresso. Depende de entendimentos entre os órgãos de controle, entre o Ministério Público, o poder concedente, a concessionária, que vai construindo, né, esses consensos. Mas São Paulo tem passivos em relação às suas concessões, né, que já câmaras de arbitragem foram acionadas, inclusive São Paulo já ganhou e já perdeu algumas. Algumas já pagou, outras não, né? O fato é que você lida com isso quando se trata de contratos de 30 anos. Né? O que precisa ser feito? Né? Talvez essa seja a sua pergunta. Eu acho que uma modernização na lei de PPP federal, né? A lei de PPP federal, se eu não me engano, não previa nem a manifestação prévia, né? Não regulava isso direito, né? Então, eu sei que isso está lá em discussão no Congresso Nacional, são leis federais, né? Talvez a evolução, né? Colocar na lei tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente já aprendeu fazendo, para que você tenha conforto e nenhum gestor tenha limitação ou medo de assinar reequilíbrios econômicos financeiros, né? Então, eu falo que é uma aprendizagem permanente os contratos de concessão. E, por último, o deputado Conte Lopes toca num assunto importante, que é, na concessão de presídios, que preso nós vamos colocar lá dentro, né? Você tem vários regimes no sistema penitenciário, nós pretendemos começar as concessões com os regimes semiabertos. Portanto, nós não estamos falando de presos de alta periculosidade, né? Nós vamos, então, ser bastante, vamos dizer assim, conservadores nesse primeiro passo para que ele seja bem sucedido e avance, né? E provavelmente nós caminharemos para a concessão de novas unidades e vagas no semiaberto, o que você conhece mais segurança do que eu, tira essa questão de presos vinculados a facções desses presídios. Vamos agora, vou só para poder ter uma noção, Paulo Fiorilo, Camarinha, Dalben, César, Castelo Branco, Rogério Nogueira e Aprígio. Paulo Fiorilo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vice-governador, eu vou tentar, em 3 minutos, trazer algumas questões que eu considero que são importantes. Mas antes eu queria dizer que eu tenho sido um daqueles deputados que entende a importância da vinda dos secretários a esta casa para contribuir com o debate. E eu imagino que a quantidade de informações que o senhor tem, seria impossível esgotarmos o debate numa audiência conjunta. Por isso eu queria deixar um pedido, em especial à comissão que preside o Itamar e o Rodrigo, que pudéssemos convidá-lo para uma outra audiência para que a gente pudesse aprofundar o tema, o que seria útil para a Assembleia e eu tenho certeza que importante para o governo do Estado. E eu tenho certeza também que o senhor compartilha dessa opinião, porque o senhor é um quadro político formado no Legislativo. Talvez diferente do governador ou de outros que estão no governo hoje, mas o senhor sabe a importância que tem o Legislativo. Secretário, eu tenho 4 questões. Como o senhor veio falar sobre os relatórios de 2017 e de 2018, o senhor nem presidiu o Conselho, mas eu queria
deixar duas questões sobre esses dois relatórios. Primeiro, há uma baixa execução daquilo que foi proposto para o que foi executado. E, em alguns casos, a gente percebe que nem houve investimento. A linha 18, por exemplo, é um caso desse. Se o senhor pudesse se ater um pouco ao que aconteceu nesses 2 anos, 17 e 18, do ponto de vista dos recursos. A segunda questão, ainda sobre 17 e 18, se o senhor pudesse falar um pouco sobre a questão do contorno da Tamoios. E casado a isso, eu queria aproveitar, se o senhor pode falar sobre o Rodoanel Norte, aliás, sobre o Rodoanel Trecho Norte. O que o governo espera da concessão que foi feita e qual que é a perspectiva futura. Por fim, já com relação às questões mais atuais, sobre presídios, eu queria que o senhor falasse um pouco qual é a expectativa do Estado com relação aos agentes penitenciários. Como é que vai ser esse formato, se vocês pensaram ou não? Até porque o senhor sabe que na questão do agente não está previsto na lei de execução penal. Permite saúde, área administrativa, hotelaria, mas agente de segurança não. Então, se vocês pensarem esse formato, e para casar nos presídios, a pergunta é, na questão dos PPPs de presídios, é preciso mandar projeto para a Assembleia ou não? A modelagem já aprovada anteriormente resolve. Eu vi ali na apresentação que o senhor trouxe a questão de educação. Vocês estão pensando em parcerias públicas-privadas para a educação do Estado? Se sim, quais áreas, o que tem de concreto e o que a gente pode esperar para o próximo período? E termino, senhor secretário e presidente, para eu não me alongar muito, com uma outra questão que diz respeito à discussão que tem feito essa casa dos projetos de lei do governo. Muitas vezes a Assembleia sente a necessidade de mais informações, e nem sempre é possível. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, vice-governador Rodrigo Garcia, de ter esse diálogo com os estudos que estão sendo feitos, que nem sempre a Assembleia pode ou tem acesso para o debate e para a aprovação ou não dos projetos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Camarinha. Senhor presidente, senhor vice-governador, secretário, presidente, amigo Rodrigo Garcia, primeiramente queria cumprimentá-lo pelo gesto de estar aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fazendo uma apresentação dos planos do governo, do Poder Executivo, e tratando com harmonia essa casa. Então, o gesto de Vossa Excelência, para mim, é um gesto importante e que aqui eu quero reconhecer em público, cumprimentá-lo pela grandeza política de estar aqui conosco, sem ter a obrigação de estar aqui nesse parlamento. Senhor vice-governador, eu acompanhei toda a apresentação, achei uma pauta interessante de investimentos do governo do Estado, em várias áreas de infraestruturas que o Brasil precisa, o Estado de São Paulo, sobretudo, infraestrutura, saúde, segurança pública. Mas a minha pergunta é uma pergunta objetiva, simples, em relação à concessão de Piracicaba Panorama. O governo, me parece que já decidiu que fará a concessão, né? Já foi feito todos os movimentos pela Artesp. Já que a concessão está decidida, eu solicitaria a Vossa Excelência se há, ao menos, a possibilidade de, nos trechos em que existem já as rodovias duplicadas, sobretudo no trecho ali de Marília a Bauru, que foi feito um investimento de quase 250 milhões de reais, inclusive recursos do governo do Estado, se haver a possibilidade de não houver praças de pedágio nesses trechos, nos trechos que já foram duplicados. Eu entendo que nos outros trechos, os trechos que ainda não há duplicação, os trechos que precisam de grande investimento, tendo até que é razoável essa instalação de pedágio para a compensação dos investimentos pela iniciativa privada. Então, eu gostaria muito de ouvir de Vossa Excelência a possibilidade de, ao menos, nós termos nesses trechos de rodovias já duplicadas, a não instalação de praças de pedágio. Muito obrigado. Colegas, nós temos mais 18 minutos até começar a ordem do dia e temos pelo menos até agora ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6 inscritos. Eu pediria para que nós pudéssemos ouvir as respostas, se a gente pudesse tentar ser o mais objetivo possível. Não estou dizendo aqui que ninguém foi, tá? Com a palavra, deputado Dalben.
Muito boa tarde a todos, deputados, deputadas, sempre agradecendo a Deus pela vida, pela saúde. Tá ligado? Tá. Saudar o nosso vice-governador e secretário Rodrigo e deixar registrado aqui o meu respeito muito grande pela sua pessoa e enquanto político. Vice-governador, eu gostaria aí, diante de toda essa colocação e de forma muito clara e objetiva, como Vossa Excelência sempre age, não sei se, hora que eu cheguei, já tinha falado sobre o assunto ou não, mas colocar aqui algumas colocações no sentido de esclarecimento. Com relação à rodovia Francisco Aguirre Proença, SP-101, ligação ali de Montemor a Campinas, e também a Zeferino Vaz, de Campinas a Conchal, passando por Paulínia, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, e também a José Lozano de Araújo, que liga Paulínia, Anhanguera, Sumaré e Hortolândia. Se existe, dentro desse conjunto de prorrogação da outorga da concessão, projeto de melhoria, ampliação, duplicação nessas rodovias. E também, encerrando, com relação à praça de pedágio, concordo com a colocação do deputado Camarinha, de Marília Bauru, de verificar a possibilidade de não colocar nos trechos já duplicados. E também a questão do pedágio ponto a ponto, que é um plano de governo, se já está estabelecido nessa renovação das outorgas. É isso. Muito obrigado. Palavra, deputado César. Quebrando o protocolo do cumprimento, vou direto ao meu companheiro Rodrigo Garcia, vice-governador. Rodrigo Garcia, nós fizemos de Osasco a Araçariguama uma campanha andando lá. Osasco nós temos o viário Maria Campos. E ontem o Alexandre Baldi esteve aqui e não consta no slide dele o trabalho para a nossa região. Hoje, o vice-governador também está aqui com os slides e lá não consta Maria Campos. Maria Campos é uma entrada para Osasco que dificulta demais o pessoal, o munícipe que mora lá. Mais à frente, nós temos o Alphaville. O Alphaville, a região nossa, vice-governador, tem um PIB de quase 50 milhões de dólares. E o Alphaville, ele sofre um colapso de manhã e à tarde. São 140 mil pessoas transitando ali e não tem saída. São funcionários, trabalhadores que usam lá. E a entrada de Carapicuíba hoje, ela está defasada. Não consta também nos slides. Nós temos a entrada de Barueri e temos no 38 o retorno em cima da Castelo Branco. E a duplicação até Sorocaba, já que lá nós temos os pedágios, que pode ter sido incluído nas outorgas futuras. Por que o VLT pode ser de Alphaville até Carapicuíba, que vai nos ajudar muito com o pessoal que trabalham lá? Essas eram as minhas perguntas, que no próximo planejamento, que eu possa ver nos slides aí, ó, e bater palma. Um abraço. Deputado Castelo Branco. Sou entusiasta do transporte de trens e fiquei animado quando, alguns anos atrás, se falou do trem de alta velocidade entre São Paulo e Rio de Janeiro. O projeto original era Campinas-São Paulo, São Paulo-São José faria um parque de manutenção e São José-Resende, Resende-Rio. 70% da linha estaria no nosso estado e desafogaria um gargalo que já existe de esgotamento de transporte no eixo Rio-São Paulo, que já é um megacentro, segundo a ONU, que já se uniu. Não há uma casa a mais de 100 metros da outra entre Rio e São Paulo. O projeto parou por várias razões. Eu entendo que é saudável e se o governo tem alguma posição sobre a retomada desse projeto. Obrigado. Deputado Rogério Nogueira. Presidente, aproveitar, Itamar, eu não sei se é possível pedir ao plenário para suspender os trabalhos por 30 minutos e dar mais tempo até para o nosso secretário. Nós temos duas questões aí. A comissão, na composição da agenda do governador, tinha previsto 4 horas, com limite de 4h30 por causa da ordem do dia. Então, houve um acordo prévio nesse sentido. Okay. Então, vamos rápido. O meu é rápido. Eu não tenho o que falar do meu presidente.
estadual do partido, Rodrigo Garcia, foi presidente da Assembleia, deputado federal, ocupou os espaços no governo Alckmin como secretário, 3 secretarias, e hoje, com toda a sua experiência, vem mostrando tudo que ele mostrou de projetos aqui. Ficam até poucas perguntas, porque foi tudo bem explicado, e projetos futuros. Mas dentro até da pergunta do meu amigo aqui, Dirceu Dalben, que é da minha região de Campinas, Rodrigo, o ponto a ponto em Indaiatuba começou ali por Indaiatuba até Campinas, e está um sucesso, porque o pedágio lá é R$ 13,40, e o morador de Indaiatuba e da região paga por quilômetro rodado. E só para vocês terem ideia, o ponto a ponto em Indaiatuba, quem cadastra o seu Connect Car, ou sem parar, enfim, ao invés de pagar R$ 13,40, paga R$ 4,20. Então é um desconto muito grande. Fora isso, Indaiatuba tem a preferência de ter um desvio ainda para passar gratuitamente. Mas a minha pergunta era isso também, a respeito das outras concessões, dos outros pedágios, que é a região metropolitana de Campinas, se tem projetos também para o ponto a ponto. Deputado Aprígio. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nobres deputados. Boa tarde ao público presente. E eu tenho só duas perguntas ao vice-governador. Um é basicamente um agradecimento. É dizer que eu estou muito feliz com a apresentação que eu vi aqui hoje. Para mim, quando se fala em trem, coisa mais do passado, a gente fala, isso é coisa velha, coisa antiga, não é? Mas, na verdade, eu acho que não. Eu acho que vocês estão fazendo uma apresentação muito correta. Eu acho que, há muito tempo, a gente não ouvia falar, ou ninguém fazer, né, hidrovias, rodovias, ainda fazia alguma coisa, ferrovias não, aéreo, transporte aéreo também não havia tanto interesse, né? No que eu ouvi falar hoje aqui, eu fiquei muito feliz, porque hoje a ferrovia é necessário, né? Não é mais coisa de, poxa, acho que é do passado, não, é necessário. O transporte, hoje, se a gente vê, é um meio que precisa cada vez investir mais. Então, por isso eu fico muito feliz quando você fala em fazer esse investimento, né? E acho que é muito importante. Para mim, é uma inovação que o governo está trazendo hoje, com esses projetos, essas apresentações que você fez aqui, né? É uma inovação. Uma outra coisa é sobre a PPPs de moradia de interesse social, né? Vocês têm pretensão de fazer com algumas cooperativas ou só com construtoras? Só isso a minha pergunta. Eu só quero informar que depois que o último, Emílio de Souza, que eu anunciei, se inscreveu, tivemos 3 inscrições e resta aqui 9 minutos. Eu queria pedir assim, nós precisamos ouvir o nosso vice-governador, então, deputado Emílio de Souza. De maneira rápida, vice-governador Rodrigo, 3 questões. Uma sobre pedagiamento, forma de pedagiamento, né? Quer dizer, quando houve as primeiras concessões de São Paulo, em 97 e 98, a forma de pedagiamento daquela época, eu me lembro bem da Castelo Branco, foi a história de quem dava, a empresa que dava a maior outorga ao Estado, né? E há outros modelos que podem ser tirados, por exemplo, em vez da maior outorga ao Estado, a menor tarifa ao usuário, né? Que eu, particularmente, considero mais correta. Eu queria saber se essas novas rodovias, que forma que elas serão utilizadas. A outra coisa é sobre a rodovia Castelo Branco, especificamente. A concessão dela é de 1998, por 20 anos. Parece que houve uma prorrogação. Eu queria saber qual o termo final dessa prorrogação e se a renovação dela será feita nesse novo padrão, sabe, por essa nova forma ou na forma antiga. E perguntar 2 questões que interessam muito ao Osasco. Primeiro, a entrada da cidade, já abordada pelo deputado César, a entrada de Osasco pela Maria Campos, onde se gasta mais tempo de São Paulo até a entrada de Osasco do que da entrada para atravessar por conta do excesso de veículos. E acrescentar uma coisa que é fundamental, que desde a época que eu era prefeito pedíamos à Via Oeste, que é
a duplicação do viaduto de Presidente Altino chamado Único Galafrio. É isso. Presidente, deputado Luiz Fernando. Governador, eu tenho uma questão que você deve estar extremamente atualizado e, com certeza, vai se debruçar, que é uma PPP que o governo atual pretende encerrá-la. Né? É muito forte a lógica de tirarem o metrô do ABC e virem com um corredor de ônibus, né? um BRT. Ali foi feito um investimento muito grande nos estudos preliminares, no projeto básico, houve a licitação, houve a contratação e o empecilho maior foi a desapropriação, na época 500 milhões, hoje avaliados em 600 milhões. Está para se decidir isso, Rodrigo, essa mudança, potencial, eventual mudança de modal. Há um movimento muito forte, né? Os deputados dessa casa, que são do ABC, os 6 deputados ontem, numa audiência pública com o Baldi, declararam que assim, o que o ABC precisa efetivamente é do metrô e não de ônibus. E eu quero, na verdade, não é perguntar, eu queria pedir pelo ABC que o senhor pudesse estudar com muito carinho essa questão do metrô no ABC. O ABC não precisa de ônibus e o ABC quer metrô, precisamos de um transporte de massa e, assim, nós já temos BRT lá e o BRT não tem resolvido. Então, eu queria pedir o empenho do vice-governador, sei que essa questão está nas suas mãos também, né, e pedir o teu empenho aí para que o ABC possa ter o seu metrô que tanto merece. Obrigado. Deputado federal, agente federal Danilo Balas. Senhor vice-governador, obrigado pela presença. Vou direto às questões. SP-250, Bungiro-Nacal, liga Piedade a Ibiúna, é o único trecho que não está sendo duplicado, pois de Ibiúna ali para Cotia, Vargem Grande, o trabalho está a pleno vapor, então prazo para que chegue até Piedade, região ali metropolitana de Sorocaba, que mais de 40% de hortifruti da capital passa por ali. Segunda, eu vejo com preocupação a privatização dos presídios, uma vez que tenho 26 anos de trabalho policial. Acredito que não há como barrar essa bandeira do governo, mesmo eu vendo com preocupação. Presença de espaço para videoconferência na construção desses novos presídios, uma vez que parte será terceirizado, né, a PPP, e parte não, mas a videoconferência é bandeira do governo do Estado. E a PPP da FURP, em Américo Brasiliense, passa por problemas. A produção de medicamentos aqui na capital, que não é PPP, em Guarulhos, atinge apenas 16% da produção, e em Américo Brasiliense não chega a 25% de medicamentos remédios populares. Se há uma previsão do governo de revisão, uma vez que, inclusive, nesta casa, tramita uma comissão parlamentar de inquérito exatamente desse assunto. Muito obrigado. André do Prado, delegado Olim e o vice-governador. Bom, boa tarde a todos os seus deputados, nosso vice-governador Rodrigo Garcia. Dois assuntos, vice-governador. O primeiro é se existe alguma PPP para duplicação da Mogi Bertioga. Nós sabemos que o VDM ali é altíssimo, né, chega a finais de semana, todos que descem ao litoral norte ou sul ficam intransitáveis ali naquela região, na rodovia Mogi Bertioga. Se existe projeção do governo e planejamento com uma PPP da Mogi Bertioga. E também com relação ao Rodoanel Trecho Norte, na questão do finalização dos projetos, das obras ali no trecho em Arujá e Guarulhos. Delegado Olim. Obrigado. Então, primeiramente, eu só queria uma das respostas, comentar a todos os deputados, senhores presidentes, 3 presidentes aí, meus colegas. Nosso governador, queria só parabenizar, o senhor deu um show hoje aqui, mostrando cada vez mais a competência que o senhor tem, para mim, um dos melhores vice-governadores que tivemos em São Paulo. Pode ter certeza que o senhor é muito bom, gostei muito do que o senhor falou. Ia perguntar sobre os presídios, mas a resposta o senhor já deu para o Conte. Semi-aberto, não me preocupo nada, eu acho que estamos no caminho certo. Eu, como presidente da Comissão de Segurança, conto com o meu apoio e parabéns mais uma vez, só isso. Vamos ouvir o nosso vice-governador. Bom, tentar ser rápido aqui.
começando pelo Paulo Fiorilo, que fez as primeiras perguntas desse segundo bloco, e falando sobre linha 18, já pretender falar um pouco sobre o apelo aqui do deputado Luiz Fernando, né? Linha 18 foi contratada há quase 6 anos atrás, né? E depois da licitação feita, da contratação feita, nada aconteceu. Por uma série de razões, falta de recursos, caducidade das desapropriações, e o fato é que existe um contrato assinado que prevê o metrô para o ABC, mas que nesses últimos 6 anos não se viabilizou. Vi esses dias no jornal que o governo federal estava disposto a ajudar, isso é uma conversa antiga, né? E aí nós fomos bater no governo federal e eles podem nos ajudar aí com 4, 5% das obras, do valor das obras em financiamento. Então, isso não é suficiente para nós iniciarmos as obras da linha 18 como ele está. O governador João Dória deu aí até o início da semana que vem para o secretário Baldi apresentar uma solução, uma alternativa técnica. Sei que ontem o Baldi esteve aqui, você, inclusive, questionou ele sobre esse assunto, junto com os outros deputados do ABC. Eu tenho uma opinião pessoal. É melhor um projeto factível, que seja viabilizado no curto prazo e que não prejudique o futuro, do que uma ideia e um projeto que nunca saiam do papel. É o que está acontecendo com a linha 18. Respeito às aspirações do metrô do ABC e acho que se nós tivéssemos recurso, esse seria o caminho do Estado. Nesses últimos 6 anos não existiram esses recursos e nos próximos 4 não estamos vendo também esses recursos existirem. Então nós vamos estar falando de um processo, de uma expectativa muito frustrante para a população do ABC. Então, com base nessa realidade, foi que o governador pediu para que a MTU fizesse estudos, pesquisas, origem e destino, levantamento de demanda, para saber se dá um novo modal de curto prazo, sem prejuízo do modal metroferroviário no médio e no longo prazo, né? Então, nos próximos dias nós vamos estar divulgando, mas eu sei da expectativa do ABC em relação à linha 18, só registro que assumimos uma realidade, né? Um contrato assinado sem recursos e sem previsão de recursos nos próximos anos. Até quando nós vamos manter essa situação, gerando uma frustração e uma falta de atendimento à população do ABC. Mas está registrado aqui o teu apelo. O Fiorilo não falou muito de concessões, mas eu vou responder, Fiorilo. Contornos da Tamoios. Isso é uma obra pública, né? Que está parada, nós rescindimos os contratos, nós temos uma concessão no Planalto, que está em andamento, em ordem, e a concessão está terminando a sua obra no prazo e vai terminar e não vai receber do Estado os contornos. Já vai ser o primeiro desequilíbrio do contrato, né? Então, nós agora estamos debruçados sobre o que falta dos contornos, a ligação de São Sebastião e de Caraguá, e vamos avaliar qual é o melhor caminho jurídico de retomar a obra. Ou via 8666 novamente, o que não é fácil, por falta de recursos orçamentários, ou estudando com a concessionária a possibilidade de um aditamento, tendo em vista que essa é uma PPP de obra e de operação. Então, os escopos estão abrangidos pela atual concessionária. Nós temos até 30 de setembro para tomar uma decisão em relação aos contornos da Tamoios. O mesmo vale para o Rodoanel Norte. E aí, já estou respondendo outras perguntas aqui em relação ao Rodoanel Norte. Acho que o deputado André do Prado colocou. Nós herdamos também 2 contratos, um rescindido e o outro quase rescindido e foi rescindido por nós, né? Também com uma obra inacabada. Um trecho mais próximo da conclusão, que é o trecho ali da Dutra Fernão Dias, e um trecho mais longe da conclusão, que é a Fernão Dias com a Bandeirantes. Existe um saldo contratual de R$1,5 bilhão de reais, que agora o IPT foi contratado para dizer se com esse saldo termina-se a obra. A partir dessa análise do que foi feito, do que tem de saldo contratual e principalmente do que falta fazer, você vai partir para uma conclusão, ou via 8666, ou também uma análise de concessão. Em 2017, o Geraldo Alckmin fez a concessão da operação do Rodoanel. Quem ganhou, a licitação não foi concluída, mas já existe um vencedor, já existe uma outorga ofertada de quase R$1 bilhão para operar o Rodoanel Norte. Mas essa licitação não foi concluída, o contrato não foi assinado, porque o Rodoanel Norte não existe ainda, né? Então nós estamos, com a contratação do IPT, também finalizando o que falta ser feito no Rodoanel Norte para achar o caminho de finalização. A prioridade do governador Dória é terminar Tamoios e Rodoanel.
como terminar, via aditiva concessão, via nova concessão ou via Lei 8666. Essa é a decisão que está para ser tomada com base nos documentos que nós vamos receber. O IPT foi contratado para as duas obras, porque é ele que vai dar o laudo final do que falta ser feito. O fato é que nós queremos, no ano que vem, ter obra retomada, seja na Tamoios, seja no Rodoanel, independente do modelo jurídico que nós vamos adotar, se 8666, concessão ou aditivo nos projetos. Em relação aos presídios, quer dizer, está muito claro, aí o Balas falou sobre isso, e o Conte, o Olim, não é um modelo novo no Brasil, nós temos um modelo completo em Minas, temos modelos parciais em outros estados, né? São Paulo vai fazer 2 modelos, um de cogestão, e outro de PPP completa. E vamos fazer isso dentro da legalidade, naquilo que é possível terceirizar. E num perfil de detenção que nos permita ter tranquilidade de fazer a concessão, né? Por isso que eu citei do semiaberto. Eu vou dar um exemplo. Quando você fecha um presídio com 700 detentos e soma a pena desses detentos, vamos supor que eles tenham lá 1000 anos de execução para cumprir. Se o concessionário for efetivo, for competente e eficiente, ele vai, através do estudo e através do trabalho, reduzir em 30% o volume de anos que esses presos ficariam presos. Consequentemente, isso é um ganho de eficiência para o Estado. E isso está previsto, ou estará previsto no nosso edital. Uma outra conta que pouca gente faz é o custo do preso, né? Todo o custo do preso não está levando em conta o sistema previdenciário estadual, onde o Estado pagará durante 20, 30, 40 anos aqueles que prestaram concurso público e terão direito à sua aposentadoria. Então, é com base nessa realidade que nós estamos colocando mais 2 modelos no sistema penitenciário. O público vai conviver, e ele é o maior sistema, 240 mil presos nele, mas a expansão do sistema se dará com todo cuidado e respeitando a lei. Aquilo que não puder não será concedido. Então, você citou agentes de segurança, tem uma série de coisas que são privativos do Estado, e eles continuarão. Aquilo que a gente puder conceder, com o objetivo de fazer mais barato e com mais eficiência, nós vamos conceder. Então, teve audiência pública já sobre isso, vocês trataram já sobre isso. Quando tiver o edital de modelo de concessão, ele será submetido a críticas e audiência pública até se tornar um edital definitivo, né? Então, nós temos ainda oportunidades de melhorar e avançar. Não precisa de lei nova para concessão. Alguém perguntou isso também no meio do caminho, né? Em relação à educação, Fiorilo, para concluir, quando eu coloquei ali, existe um projeto de sistemas de TI e Wi-Fi nas escolas, né? Não é exatamente a concessão PPP do ensino, são dos instrumentos para os professores e para a melhoria dos equipamentos das escolas, que o secretário Rosselli teve aqui ontem, eu não sei se ele tratou desse tema, né? O deputado Camarinha, meu querido amigo aí, cadê ele? Ele toca num ponto importante, né? Bom, rodovia pedagiada, dá para não pôr pedágio? Desculpe, rodovia duplicada, dá para não pôr duplicação, né? Eu vou citar o exemplo da Euclides da Cunha, lá de São José do Rio Preto. Ela está duplicada. Ela vai ser concedida e vai ter pedágio. Por uma razão, o pedágio serve para conservação e serve para compensação e novas obras. Se a gente olhar para o panorama Piracicaba, você tem um equilíbrio tarifário ali, aonde nós vamos colocar 400 quilômetros de duplicação, né? Então, o ideal era o dinheiro dos impostos sustentar o sistema rodoviário de São Paulo. O dinheiro dos impostos entrega o sistema rodoviário que nós temos. Para melhorá-lo, já que nós não temos orçamento, nós caminhamos para uma concessão. Então, terão pedágios, mesmo em rodovias duplicadas, que estarão sustentando parte da manutenção dessas rodovias e também duplicações de outras rodovias, né? Isso serve para Panorama Piracicaba e serve para outras novas que estão sendo olhadas. O que eu posso garantir, Camarinha? Nós incorporamos praticamente todas as demandas de obras e de intervenções e de melhorias feitas nas audiências públicas, todas. Por isso que saiu de um CAPEX de 9 bilhões, se você lembrar, para um CAPEX de 14 bilhões no edital definitivo. Foram 5 bilhões de investimento a mais no sistema, dentro da rodovia, onde nós diminuímos muito a outorga, né? Então, tem praça de pedágio previsto ali,
pedágios mais baratos, usuário frequente, uma série de coisas que a gente acha que vai diminuir. E o dinheiro dali é um dinheiro que sustenta o sistema, não só aquele trecho. Tá? O deputado Dalben citou 3 rodovias, que eu vou pedir depois para você me mandar em detalhes, que eu não tenho aqui de memória quais são as melhorias previstas ali entre Montemor, entre Conchal. Parte está concedida, parte não. E aí tem muitas dessas rodovias que nós vamos aditar em contratos existentes. E aí sim entram em melhorias específicas. Isso a Artesp, junto com a nossa subsecretaria de parceria, está avaliando. O ponto a ponto, na nossa opinião, que é um bom modelo, né, ele vai ser superado pelo usuário frequente. Né? Então, o usuário frequente ele responde a essa demanda de pedágios mais baratos. O pedágio frequente não vai precisar cadastro. Você vai ter que ter o tag. Quanto mais você passa, menos você paga. Aliás, você não vai saber a tarifa que você está pagando. Né? Como funciona em outros lugares do mundo. Né? E nós deixamos aberto nos contratos novos a tarifa por horário. Nós estabelecemos o seguinte: se o concessionário quiser dar desconto, ele dá. Nós não obrigamos ele a dar, mas ele pode dar. Por quê? Porque isso é uma coisa de ajuste. Nós lembramos da época ainda que depois das 10 não cobrava. Então você tinha fila de caminhão esperando. Isso, do ponto de vista da segurança viária, não é bom. Então, o pedágio, o usuário frequente, aparentemente, ele é o melhor modelo para você dar desconto. Melhor do que o ponto a ponto e melhor até do que o horário. Porque você não forma filas de caminhões, de carro, esperando o pedágio abaixar. Né? Ele é por frequência. Então, isso são evoluções de um modelo que São Paulo já adotou há 20 anos atrás e a principal inovação é esse pedágio frequente. Né? O deputado César, apesar de não estar no slide, está previsto, viu, César? Eu coloquei ali, e aí respondendo um pouco a entrada de Osasco aí que você colocou, que o Emídio colocou. Né? Ali é um aditivo à Via Oeste. Né? Não é uma concessão nova, não é um projeto novo. Né? O governador João Dória pediu que a Artesp ultimasse os estudos e vai ser feito através de um aditivo da Via Oeste, a nova entrada de Osasco, e estaremos anunciando o cronograma e o calendário nos próximos dias em relação a isso. Falando sobre isso, quer dizer, você tem a concessão da Via Oeste, que é uma das primeiras, né, que nós tivemos. Ela vence com todos os aditivos já dados, provavelmente em dezembro de 2022. Né? Isso não significa que eu preciso esperar dezembro de 2022 para licitar. Eu posso listar a Via Oeste hoje, incluir obras hoje e dizer o seguinte: quando vencer o contrato, a nova concessionária assume. Né? O que nós temos de grande gargalo ali, para não entrar tanto em detalhes? Você tem a entrada de Osasco, você tem a continuidade das marginais, que não atravessam o rio Tietê, e é no quilômetro ali 28, 29, que afunila. Existe uma disputa nossa com a concessionária. O Estado entende que aquilo é trânsito rodoviário, a concessionária entende que é trânsito local. Ou seja, se o Estado quiser que faça, mas o Estado paga através de um aditivo. E nós vamos tomar uma decisão, ou vamos licitar antecipado, ou vamos fazer um aditivo, para que a gente prevê também as marginais, a continuidade das marginais da Castelo depois do rio Tietê. A Assembleia aprovou uma lei, hoje é possível você fazer renovação e prorrogação de contratos. O que norteia a decisão do governo? Interesse público e projeto. Se tiver uma concessão vencendo mês que vem, o interesse público não manda eu prorrogá-la sem licitação. O interesse público manda ou determina uma licitação, então nós faremos. Se existe uma concessão que vence em 7, 8 anos e que existe uma obra fundamental para ser feita agora, aí sim vale a pena uma prorrogação, independente de uma licitação. Então, é isso que norteia a decisão da Secretaria de Governo, ao qual a Artesp hoje está vinculada, né, na operação desses sistemas. Então, a entrada de Osasco está prevista, as marginais de Alphaville e uma série de outras coisas, é discussão com a Via Oeste, com a Castelo Branco. Mesmo que não esteja ali, mas estão sendo vistas. Né? O deputado Castelo Branco citou sobre o TAV, o trem de alta velocidade. Aquilo foi o sonho de uma noite de verão, Castelo. O que vai sair é São Paulo-Campinas, trem de média velocidade. E depois Campinas-Americana. Né? Mas é um trem de média velocidade que é ótimo. Né? Trem de 150, 160 km por hora, que dá previsibilidade e dá horário de chegada e saída. Né? O trem lá, bala, eu acho que não tem viabilidade, você tem um problema sério na Serra dos Macacos lá do Rio, enfim, não vejo isso saindo do papel a curto prazo. O deputado Aprígio citou sobre PPP da habitação, né? Eu tive a honra de fazer a primeira de habitação.
É importante saber que a PPP de habitação ela não é solução para déficit habitacional, ela é um dos instrumentos para solucionar o déficit. Ela é, vamos dizer assim, um modelo que custa mais do que o modelo tradicional, porque ele prevê manutenção predial, prevê investimentos na manutenção do conjunto, apoio ao condomínio, né? Por isso nós fizemos uma só de 3.000 unidades aqui no centro, e o Estado, com todas as dificuldades, principalmente com a diminuição da contratação do Minha Casa Minha Vida, está buscando outras alternativas em parceria com o mundo privado e com entidades de como avançar no sistema de habitação, né? Com a diminuição do Minha Casa Minha Vida, São Paulo também diminui muito o volume de contratação, porque nós pagávamos aqui 30% do faixa 1, né? O governo federal parou de contratar, consequentemente, nós não vamos caminhar só para o modelo CDHU, nós precisaríamos de um modelo híbrido que desse um valor menor. Eu tenho uma opinião pessoal, e tem que falar com o Flávio Amari, que é o nosso secretário. Eu acho que o melhor modelo de habitação é o Estado ser o portador de uma carta de de uma carta de crédito de benefício direto àquele para comprar o seu imóvel. O Estado não precisa mais contratar construtor, o Estado não precisa mais prover a construção. Se o Estado prover o subsídio necessário para a família carente, o mercado fabrica, o mercado constrói, né? Mas ainda nós temos uma transição a ser enfrentada aqui em São Paulo, porque nós temos a CDHU, que é uma empresa muito grande e que está aí com mais de 50 anos, né? O deputado Rogério Nogueira citou, né, Rogério, a história do ponto a ponto lá em Indaiatuba. Quem é morador em Indaiatuba e cadastrado nem paga o pedágio, mas volto a dizer, acho que o usuário frequente vai resolver 99% desses problemas aí. Ele é melhor, inclusive, do que o ponto a ponto, ele não precisa de cadastro, ele não precisa de nada. Para Piracicaba Panorama funcionando, nós vamos ter, na prática, isso sendo feito, né? O deputado Emílio falou de um modelo, Emílio, e eu citei antes de você estar aqui, né, sobre o que São Paulo fez e o que parte do Brasil fez. Maior outorga ou menor tarifa? Nós vamos continuar com o modelo de maior outorga, porque acreditamos que esse modelo é melhor do que o modelo de menor tarifa. O de menor tarifa deu no que deu nas concessões federais, as obras não aconteceram. O que tem de mudança, apesar do modelo ser o mesmo? Nós não estamos buscando uma outorga alta. Eu falei sobre esse primeiro lote que publica esse mês, a outorga inicial era 2 bi. Nós voltamos para a prancheta e colocamos 1.981 bilhões no contrato. Por isso a outorga baixou para 19 milhões, de 2 bi para 19. O que a gente fez com esse dinheiro? Reduziu tarifa, antecipou o cronograma de obra e aumentou o volume de obra. Então nós vamos manter o modelo de tarifa definida pelo Estado, que é menor do que as atuais, mas com o modelo de maior outorga, com o objetivo de cravar as obras que o Estado quer que a concessionária faça. Porque todo mundo lembra aqui, como é que chama aquela espanhola, OHL? Era OHL. Eu era presidente aqui da Comissão de Transporte. Ela ganhou todas as concessões federais. Pedágio de R$2, ela cobrava 20 centavos. Todo mundo falou, olha, o Covas fez besteira em São Paulo, maior outorga, isso não resolveu nada. O que aconteceu? Nenhuma concessão foi adiante, né? Aí troca de concessionária e tudo mais. Então, é uma opção, podemos até divergir nela, mas a opção da maior outorga é o que São Paulo buscou. E nessa primeira concessão nossa do João Dória, nós não estamos buscando cheque alto. Nós estamos buscando mais obra, menor tarifa e obra rápida, né? Por isso que a outorga diminuiu, mas o modelo econômico-financeiro é o de maior outorga, tá? A Vioeste eu já te respondi. Qualquer concessão nova virá nesse novo padrão. As renovações, as novas, as puras, todas virão nesse modelo que eu coloquei na Panorama Piracicaba. Outorga baixa, né, com mais obra e com pedágios menores e com todas as inovações. Essas rodovias novas têm Wi-Fi de ponta a ponta, né? Carbono zero, mais pontos de atendimento, espaços para descanso de caminhoneiros previstos na lei federal, né? Todas elas estão... Tudo que a gente avança de inovação, o próximo edital já incorpora todas essas inovações e vai servir assim para todas, né? O André do Prado também comentou sobre o Rodoanel e falou sobre Mogi e Bertioga, André. É uma rodovia importante, nós estamos estudando a eventual concessão. A maior dificuldade ali é duplicar o trecho da serra, mas se duplicasse Planalto e Planície já ajudaria demais. E o projeto que está em estudos lá na Subsecretaria de Parcerias, né?
Acho que nós vamos logo, logo ter um lote novo ali, não só Mogi e Bertioga, como também parte do litoral sul, lá de São Paulo, de Praia Grande até Peruíbe, dentro do mesmo contrato, e Bertioga-Guarujá, previsto uma duplicação. Nos próximos dias nós fechamos o modelo e vamos levar ele a público para ser submetido a eventuais questionamentos, né? O Balas comentou sobre Ibiúna Piedade, né? Parte ali tem concessão, parte ali não tem, parte ali tem previsão de obra, parte ali não tem, né? Eu me comprometo ali a estudar esse caso especificamente, eu sei que teve já duplicação feita em outras áreas da rodovia e te aviso. Videoconferência, isso aqui é algo importante. Nós temos hoje salas de videoconferência nos presídios estatais prontas e que não estão sendo usadas. Então você tem um problema do Poder Judiciário aí, não é só condição de fazer, nós temos salas prontas, né? E já se discutiu muito isso, nós queremos caminhar para videoconferência, tem mudança legal lá em Brasília sendo feita para não dar a interpretação, para obrigar a videoconferência. É só assim que eu acho que as coisas avançam. E FURP, né? Eu particularmente acho que São Paulo não tem que produzir nenhum remédio. Eu acho que São Paulo compra mais barato o remédio no mercado do que ter uma fábrica para isso. Agora, nós temos uma fábrica e temos uma concessão, uma PPP. Então, nós vamos, diante disso, avaliar qual é o melhor caminho. Agora, eu acho que é melhor para a sociedade o Estado pegar o dinheiro e comprar no mercado e entregar o remédio do que querer fabricar. A FURP tem décadas, ela serviu, no meu ponto de vista pessoal, num momento da história de São Paulo e, nesse momento, na minha opinião, não serve mais, né? Precisa falar com o secretário da Saúde e o governador Dória que decide isso, mas, aparentemente, não é bom negócio para o Estado produzir, né, remédio. Nós compramos mais barato aí no mercado e acho que nós vamos caminhar por aí, né, independente daquilo que a Assembleia já está analisando, investigando e também pode sugerir de melhorias para isso. Eu não sei se eu falei tudo, acho que sim, né? Mas agradecer muito aí a oportunidade aos 3 presidentes de comissão, aos colegas, amigas e amigos aí que eu estou vendo. Chegou agora o Edmir Chedi, companheiro de muitos e muitos anos, e agradecer a forma aí respeitosa, hospitaleira que eu sou recebido aqui nessa casa. Eu me sinto efetivamente em casa aqui na Assembleia, né? E dizer que estou à disposição, sim, para em outras oportunidades estar novamente aqui, discutindo, conversando, sem nenhum prejuízo de receber cada um lá no Palácio, no nosso gabinete, discutindo projetos importantes aqui para o nosso Estado de São Paulo. Nós queremos aí, a cada visita à Assembleia, prestar contas do que está sendo feito, ser questionado sobre o cronograma. Nós temos senso de urgência, o governador João Dória sabe que existem ações do nosso período de governo, mas que existem ações que nós vamos deixar para os futuros governos, e nós não estamos perdendo nenhum minuto do nosso tempo sem tomar decisão. Os 6 primeiros meses de governo foram 6 meses importantes para o governador tomar as decisões estratégicas e importantes nos principais assuntos do Estado, e nós estamos agora na fase de execução, né? Pouca coisa nova vai surgir nos próximos 3 anos e meio, né? O que é o grande desafio desse governo é tirar do papel e colocar em prática muitas das coisas que o governador João Dória já falou que vai fazer, e cabe à nossa equipe agora de trabalho fazê-lo. Portanto, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na Assembleia de São Paulo. Em meu nome, em nome do delegado aqui também pelo presidente Luiz Fernando, da Comissão de Infraestrutura, pelo presidente Rodrigo Moraes, da Comissão de Fiscalização e Controle, parabéns pela explanação, parabéns pela abordagem das perguntas e claramente respondidas. Obrigado, colegas deputados das 3 comissões dessa casa. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião. Boa tarde e obrigado a todos. Vai buscar um café lá e eu vou dar uma olhada nesse. Parabéns. Nunca me seguraram tanto tempo sentado. Obrigado. É verdade, ô Lins. Hoje, Parabéns, Tomar. Você conduziu.